noite, amados irmãos, amadas irmãs. Amém. Louvamos o Senhor pelo fato dele nos ajuntar aqui. Amém. Nós todos aqui somos servos do Senhor, servos e servas do Senhor. Amém. E nós estamos aqui diante do Senhor porque nós precisamos da direção do Senhor. Amém. E esses dias são dias de comunhão. Amém. A palavra de Deus nos diz, o Senhor nos diz em Apocalipse 1:8, que Ele é o Alfa e o Ômega. Também Ele nos diz que Ele é primeiro e último, né? O princípio e o fim. Então, nós vamos começar essa comunhão de irmãos, permitindo que Ele seja o Alfa, permitindo que Ele seja o princípio e permitindo que Ele seja o primeiro. Amém. Isso é algo que não deve ser doutrina, isso deve ser algo em nosso interior. Amém. Nosso desejo é que nessa comunhão o Senhor revele para nós o seu desejo, mas a revelação virá de uma maneira individual e particular. Se nós queremos que o Senhor nos ganhe, o Senhor se revele, nós precisamos ter uma realidade interior para poder receber essa bênção e revelação que o Senhor deseja nos dar. Amém? E é claro, nós vamos começar com oração. Uma boa parte da reunião, da comunhão dessa noite vai ser nossa oração diante do Senhor. Eu gostaria de ler alguns versículos para que esses versículos sejam nosso guia, nossa luz, a palavra de Deus nos conduza no meio da oração, dentro da realidade nossa, dentro daquilo que Deus deseja fazer. Nós vamos começar com Atos 20 e 28. Eu vou ler algumas porções e comentar, e depois, quando nós começarmos a orar, primeiro individualmente, depois em grupos, nós vamos então orar dentro, né, dessa linha, dessas porções que nós vamos comentar. Tá bom? Amém. Primeiro, Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui, a palavra do Senhor diz para nós: eu quero que você cuide de você mesmo. Cuide da sua condição. Seja sincero, não procure se enganar. Não procure encobrir sua condição. Vá diante de Deus. Você deve atender, você deve dar atenção à sua condição. Porque se você não der atenção à sua condição, como você vai cuidar da condição de outros irmãos? Correto? Nós estamos aqui numa comunhão de líderes. Nós temos uma incumbência de Deus. E aqui nos mostra, primeiro, cuidar da nossa situação. E nós estamos aqui nessa comunhão porque nós temos que cuidar de nós, para que possamos cuidar de todo o rebanho. E nós também precisamos perceber que, de acordo com esse versículo, ele diz: por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Isso quer dizer o quê? Que foi o Espírito Santo que nos constituiu. Foi o Espírito Santo que colocou encargo em nosso interior para nós cuidarmos dos irmãos. Foi o Espírito Santo que nos deu essa comissão de cuidar dos irmãos. Mas daí, preste atenção, isso quer dizer que um dia nós vamos prestar contas com o Espírito. Os irmãos compreendem? Ser líder não é um negócio, eu sou líder. Temos que prestar contas. Por isso que nós temos que ser muito sérios
diante do Senhor, certo? Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então, bispo é um supervisor, alguém que olha por cima, aquele que olha a condição do rebanho. Aqui diz para pastorear a igreja de Deus. Nossa função é cuidar das ovelhas, não é dominar, é cuidar. E uma coisa muito clara aqui, a igreja é de Deus, não pertence a nenhum de nós. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, Ele comprou com o seu próprio sangue. Esse é o valor das ovelhas que foram confiadas a nós. Então, se esse versículo brilhar em nosso interior, nós iremos perguntar para o Senhor: Senhor, você confiou as ovelhas a mim? Você está satisfeito com a maneira que eu estou cuidando das ovelhas? Você tem alguma coisa para falar para mim? De como eu estou cuidando das ovelhas? Você está alegre ou você está triste com a maneira com que eu estou cuidando? Amém? Então esse é um sentimento, que nós temos nesse versículo 28. Segunda porção, que é 1 Reis, capítulo 3, versículos 8 e 9. Quando Deus aparece para Salomão, daí Salomão fala para Deus, tá? 1 Reis, capítulo 3, versículos 8 e 9, que dizem: Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Isso é Revista e Atualizada. King James Atualizada diz: dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? Aqui Salomão pede sabedoria, porque Deus o incumbiu de cuidar do povo dele. Querido irmão, você se acha sábio? Você se acha capaz de cuidar desse grande povo? Nós temos sido humildes diante do Senhor para orar, para pedir, para suplicar, para clamar: Senhor, me dá sabedoria para cuidar das suas ovelhas. Eu não sou capaz. Senhor, dá sabedoria para mim. Ele diz aqui: pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? Esse versículo nos expõe. Por isso que nós precisamos orar esse versículo essa noite diante de Deus. Terceira porção é um aspecto positivo. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Que diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Existe uma causa aqui. E por essa causa, Paulo se põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior,
e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu acho que isso aqui eu não preciso comentar muito, mas isso aqui, essa oração de Paulo, certo? Por nós, tá certo? E essa também deve ser oração para que o Senhor realmente trabalhe o que esses versículos falam na nossa vida. Amém. Porque aqui tem algo que é muito importante. 17 fala de habitar Cristo em nosso coração pela fé, estará arraigado, alicerçado em amor, e aqui fala a fim de poderes compreender com todos os santos. Essa aqui é uma responsabilidade nossa, certo? Nosso serviço deve levar, juntamente com todos os santos, a poder compreender as dimensões de Cristo e conhecer o amor de Cristo. E aqui diz que Deus pode fazer infinitamente mais. Amém. Irmãos, a questão é a seguinte: se tem uma promessa que Deus pode fazer infinitamente mais, por que nós estamos parados? Por que nós não buscamos esse infinitamente mais? Eu posso estar satisfeito, né, com a situação da igreja. Está tudo bem. Mas o Senhor está dizendo que Ele pode fazer infinitamente mais. Então nós vamos querer infinitamente mais. Amém? Então, essas são aqui 3 porções para nos guiar na nossa oração. Tá bom? Primeiramente, nós vamos dar 10 minutos para oração pessoal, individual. Procure contactar a Deus com esses versículos. Fale com Deus, converse com Deus. Tá bom? 10 minutos de oração pessoal baseado nesses versículos. Tá bom? Depois, nós vamos ter mais ou menos 30 minutos para orarmos juntos, em pequenos grupos, esses versículos. Mas, primeiramente, Deus tem que me tocar pessoalmente. Tá bom? Amém. Seres moços. Eu já poderia voltar para cá. Bem, acho que foi muito importante, sim, muito direto, nossa necessidade. Mas, graças ao Senhor, ainda temos mais 3 reuniões pela frente, 4 com essa, e pelo fato de esses versículos terem sido tão marcantes e tão importantes nesse início, nós vamos abrir agora para compartilhar. Aqui é o Espírito Santo que manda, tá? Está saindo fora da agenda. Então, assim, eu creio que nós fomos impactados por isso. Nós vamos dar 15 minutos, tá? Para os irmãos virem aqui e compartilhar. 15 minutos. Eu vou começar por mim. Podem vir, tá bom? Cuidem de vocês mesmos. Pelo menos a versão Nova Almeida atualizada fala: cuidem de vocês mesmos, né? E depois do rebanho. Então, essa é a primeira frase do nosso encontro. E eu fui bastante impactado com isso, porque nós somos vacilantes. Nós descuidamos de nós mesmos para cuidar de coisas, para cuidar de muitas atividades, não é? Para fazer muitas coisas, para
resolver assuntos da igreja, de irmãos e assim por diante. E nós relaxamos no cuidado conosco mesmo. Então, isso realmente é uma palavra de muita advertência. Paulo tinha uma causa e por essa causa ele se punha de joelhos. Nós precisamos nos pôr mais de joelhos. Amém. Nós precisamos orar mais. A maneira de se cuidar é orar. Efésios termina com: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. O caminho para uma igreja gloriosa começa em você descobrindo a sua causa e se pondo de joelhos. Amém. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Bem, esse versículo já foi bem explanado aqui pelos irmãos. Só queria ter algumas frases de impacto que me deixam muito tocado. Primeiro, que nós precisamos cuidar de nós mesmos e precisamos ser líderes sérios diante do Senhor. Se nós cremos que é o Espírito Santo que está falando aqui, eu creio, Deus está falando para cada um de nós aqui. Vamos ser sérios diante do Senhor. Não é brincadeira que Deus fez. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele deixou claro aqui para nós: a igreja é minha, fui eu que comprei. Só que eu constituí vocês, certo? Para que vocês cuidem de vocês mesmos e do rebanho. Então já foi tocado aqui pelo irmão Joxmar. Ele se propõe cuidar de tantas coisas. Mas, irmãos, agora é hora de sermos sérios e olharmos para o rebanho de Deus. Amém. Realmente cuidar do rebanho de Deus. E para isso, precisamos de quê? Sabedoria. Sabedoria. Quem dá sabedoria? Deus. Quem quer sabedoria? A própria Bíblia diz: peça a Deus. Sabedoria para saber nos conduzir diante do Senhor, né? E o outro ponto está em Efésios. E essa foi uma semana que a gente tocou muito nisso, né? Qual é a nossa causa, né? Afinal de contas, irmãos, a gente se encontra e tal, vai para cá. Qual é a nossa verdadeira causa, né? Marcos 8,35, o Senhor Jesus acrescentou uma palavrinha a mais: por causa de mim e do Evangelho. Então o Evangelho é a nossa causa. O Evangelho é a minha causa. As boas novas de Deus é a nossa causa. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, tem que ficar muito claro para mim essa noite, e eu creio que para nós também, né? Para que nós possamos nos colocar diante do joelho. Eu confesso aos irmãos que eu tenho uma vida de oração, mas eu não tenho uma vida de oração de joelho diante do Pai, né? Então eu até pedi: Senhor, me dá esse sentimento de eu realmente me prostrar diante de Ti, tá certo? Por essa causa, me põe de joelho diante do Pai, né? De quem tomou toda a família, né? Irmãos, aqui é a família de Deus, amém? Amém. Senhor Jesus, nós somos família de Deus, amém, tanto no céu como sobre a terra. Amém. E assim habite Cristo no vosso coração. Amém. Por isso que eu falei, né? Foi-se a ira, irmãos. Né? Meu sentimento, sempre que eu toco esse hino, foi-se a ira. Bom, nós estamos vivendo consolo. Você tem sido consolado pelo Senhor? Amém. Sim ou não? Amém. Temos sido muito consolados pelo Senhor. Por isso vamos aproveitar esse novo momento. Não vamos perder esse ponto, essa oportunidade, né, que Deus deu para nós. Essa oportunidade, irmão, é única, irmão Claudemiro. Temos que agarrar. Não podemos perder, irmãos. Voltando à simplicidade, voltando ao começo, voltando àquilo que Deus sempre desejou, que é sermos, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, porque Jesus disse: dessa forma, amando uns aos outros, eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Irmão, 2 minutos para cada um, tá? Amém. Aleluia, irmãos. Louvado seja o Senhor. Quando eu vejo os irmãos compartilhando, e aí palavras que trazem impacto, palavras que chegam e saltam no nosso rosto, dizendo: a vida da igreja, o viver de quem é cristão é assim. Aí eu me vejo tão pequeno. Ó Senhor Jesus. Quanto mais eu busco, mais eu vejo que eu preciso. Isso é algo assim que tem me impactado, irmãos. E ali, quando os irmãos estavam, a mensagem que fala assim, estava aqui, que o Senhor é o início de tudo, tal. Graças ao Senhor, porque Ele nos colocou nesse início, né? E esse início, né, não é de agora. Muitos aqui
muito tempo que vem nesse início, e esse início vem até chegar ao ponto final. Eu estava olhando aqui que o Senhor diz, que o irmão compartilhou para nós, cuidar de nós para cuidar dos irmãos. E na hora que foi orar, eu só consegui orar assim: Senhor, cuida de mim e me ensina para mim cuidar, pelo menos da minha família. Porque muitas vezes, no tanto afazeres e coisas, eu estou falando para mim, viu, irmãos? Estou compartilhando o meu sentimento. Às vezes eu não estou sabendo nem cuidar da minha família, quanto mais dos irmãos. Aí me desperta mais ainda para buscar mais o Senhor. Oh, Senhor, me ajuda a cuidar da minha família. Oh, Senhor, me ajuda a cuidar dos irmãos. Mas eu preciso que Deus cuide de mim. Eu preciso ser cuidado por Deus. Como é que eu posso ser cuidado por Deus? Sua palavra, a comunhão e o desfrute junto com os irmãos. E Jesus é o Senhor. O Senhor falou nessa noite sobre a questão de nós cuidarmos de nós mesmos. Eu me lembrei que no início nós éramos como o rei Saul. Se sentíamos incapazes. Essa foi a minha condição quando eu comecei no início. Porque o Senhor me escolheu, que eu não sei cuidar nem de mim mesmo. Mas com o passar do tempo, a gente se acha que somos PhD, sabemos cuidar da igreja, sabemos lidar com todas as questões, sabemos resolver todos os problemas, fazer tudo. Mas graças ao Senhor, que o Senhor nos deu um novo começo. Uma oportunidade, irmão. Esse novo começo que a gente está vivendo é uma oportunidade de Deus para nós reconhecermos que nós precisamos do Senhor. Que nós precisamos da sabedoria do Senhor. Que nós nunca vamos saber lidar com o povo de Deus se nós usarmos a nossa maneira. Por isso que Salomão disse: Senhor, me ensina a lidar com o teu povo, para eu, que o povo é grande, que o povo é poderoso, e eu não sei. Quantas coisas, irmãos, né? Eu já tive tantos irmãos para eu cuidar. Quantas igrejas eu já tive nas minhas mãos para me cuidar. E hoje eu estou sozinho. Mas por quê, irmão? Porque eu preciso aprender do Senhor. Amém. Eu preciso me humilhar. Eu preciso ter um novo começo. Amém. Sabemos que Deus é quem faz todas as coisas. Amém. E vai fazer infinitamente. Amém. Mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. O hino C91, a primeira palavra dele diz assim: só um toque teu, Senhor. Amém. E eu pude sentir o toque do Senhor, amém? Amém. Versículo 28 do capítulo 20 de Atos diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Senhor Jesus, como os irmãos falaram, né? O principal, irmãos, é cuidar de nós mesmos, né? Da nossa vida espiritual, dos nossos momentos de oração, nosso momento íntimo com o Senhor, né? O versículo de 1 Reis também, né? Salomão foi agraciado com Deus, por Deus. Deus falou: Salomão, pede o que você quiser. Peça o que você quiser e eu lhe darei. E ele pediu a Deus sabedoria, pediu um coração compreensivo a Deus. Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele sabia da sua condição. A condição dele era que ele se sentia que não passava de uma criança. Sabe, irmãos, às vezes, como o irmão falou, né? Às vezes nos achamos que somos já experts, já sabemos de tudo, já sabemos a fórmula mágica de como cuidar do casamento, de um jovem, é assim, ó Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor possa nos dar a luz que vem dele, amém? Amém. Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir. E ele viu também a grande responsabilidade que ele tinha.
finalzinho do versículo 9, ele diz assim: pois quem poderia julgar este grande povo? Irmãos, um homem não é capaz, sem o Senhor, de julgar um grande povo. O homem eu não sou capaz de cuidar da minha família de maneira adequada. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Amém. E sabe, irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Amém? Eu preciso fazer a minha parte, que é buscar o Senhor. Como eu pude tocar nessa mensagem, né? Atendei por vós. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, graças ao Senhor, né, pela essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Irmão, eu vim aqui contar um testemunho maravilhoso que aconteceu conosco, né? Hoje o Senhor mostrou para nós que nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? Primeiro a gente tem que se apacentar nós mesmos. E isso foi muito real para mim e para minha família, né? O que aconteceu conosco, né, que aconteceu também, eu sei, com muitos irmãos, levou a gente a ficar muito triste. E também levou a meu esposo também a ficar muito desanimado. Nós sempre fomos absolutos pelo Senhor. Nunca medimos esforço para pregar o evangelho aonde fosse. Nunca. Reunião que tivesse, nós estávamos dispostos a ir. Mas o inimigo fez algo terrível e levou a gente a ficar desanimado. E eu lembro que quando teve o primeiro encontro dos irmãos, eu disse: Ivan, vai. Ele disse: não, eu não vou. E o Senhor Jesus, irmão, porque nós precisamos da força dos irmãos. Amém. Nessa noite, como eu fui encorajada, eu disse: Senhor, isso aqui aconteceu comigo. O Senhor disse: cuide de você, ore por você, para você poder cuidar das irmãs, cuidar da sua família, do seu esposo. E eu sempre orava, porque quando eu dizia assim: Ivan, vá para a reunião, quando teve essa reunião, irmão, eu acho que foi em São Paulo, não sei se foi no Rio, e eu queria muito, irmão, porque esse momento a gente se enche, a gente se fortalece, e a gente tem como cuidar dos irmãos. Se nós ficarmos na nossa localidade, só nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos perdendo as forças, e nós não temos como ajudar os irmãos. E eu nunca desisti de orar. Eu disse: Senhor, ajude Ivan, Senhor. Que maneira essa vontade de ir, ficar perto dos irmãos, ele tem que estar lá. Quando o irmão mandou o convite, eu disse: Ivan, tu vai? Eu disse: acho que eu não vou, não. Ivan vai, Ivan, chama o irmão Medeiro. Ivan vai. Amém, aleluia. Irmão, o irmão Medeiro está aqui. Está aqui para a glória do Senhor. Irmão, nós somos do Senhor. Nada pode nos impedir. Nós temos que colocar nosso joelho no chão. As irmãs que estão aqui nessa noite, não desista. E ore, vamos orar de joelho, irmão. O inimigo tem que ser envergonhado no nosso meio, na nossa casa. Ele não tem mais vez. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. O início tem que ser na presença do Senhor, amém, com o Senhor. E a palavra de Deus mostra a nós o que está no seu coração, no coração do Senhor, e também revela a nós o que Ele está fazendo. Quando nós vamos à presença do Senhor, a consequência natural é o quê? É estarmos diante do trono. Isso significa, o Senhor começa a reinar. Amém. E em Efésios capítulo 1, versículo 10, nos fala de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Isso é, de fazer encabeçar em Cristo. É isso que Deus está fazendo nesse final dos tempos. E se nós olharmos Efésios 1, a partir do versículo 21, diz assim: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, ao qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Nós podemos ver a obra que Deus fez. Nosso Deus deseja que Cristo seja o cabeça de todas as coisas. E para que isso aconteça, Ele deu Cristo como cabeça da igreja. Certo? Então, Cristo ser cabeça da igreja abre o caminho para Cristo ser cabeça de todas as coisas. Mas Cristo ser cabeça da igreja começa com Cristo sendo cabeça de cada um de nós. Porque não existe o fato de que Cristo é a cabeça da igreja, mas não é cabeça para mim. Ou eu falar assim, Cristo é a cabeça para mim, mas não é cabeça sobre a igreja. Não, nós juntos somos a igreja. Então, se nós queremos realmente que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, começa com cada um de nós. Principalmente porque o Senhor nos colocou à frente do rebanho para sermos modelo. E aí, dentro dessa realidade, eu estou falando para líderes, tá certo? O grande perigo que nós corremos é, pelo fato de sermos líderes, nós desejamos fazer o que nós queremos. Principalmente se somos, digamos, um dos líderes principais. Não é verdade? Então, nós temos que cuidar da nossa condição. Por quê? O que nós temos visto? Eu estou falando agora o que nós vemos. É que nesse percurso nosso, quando o Senhor nos libertou de tantas coisas, muitos sentiram-se tentados de fazer o que desejava, porque estou livre para fazer o que eu quero, porque esse é o conceito de liberdade. Mas esse conceito de liberdade é um conceito equivocado. Você sabe, ser livre não significa que é para fazer o que nós queremos. Quer ver? Eu vou ler aqui um versículo com os irmãos para que nós possamos perceber isso que estamos falando aqui, tá? Ok, aqui, olha só. Gálatas 5:13. A parte inicial diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Daí continua: porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Que coisa estranha, né? Você é livre para ser servo. Peraí, não, livre é uma coisa, servo é outra coisa. E ainda mais, aqui diz que nós fomos, olha aqui, ó, Gálatas 5:1, foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, aleluia, liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Olha só, Gálatas 5:16 e 17, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui diz claramente. Tá certo? Fomos chamados para a liberdade.
É que fala que o espírito luta contra a carne. É no espírito que temos a liberdade, não é isso? Senhor é o espírito. Onde está o espírito Senhor? Aí há liberdade. Mas aqui diz que a carne luta contra o espírito contra a carne, diz, para que você não faça o que porventura seja do seu querer. Então, liberdade não é eu poder fazer o que eu quero. Liberdade é eu poder fazer o que Deus quer. Amém. Os irmãos compreendem? Ok, estou livre. Saímos debaixo da opressão. Mas não é para fazer o que nós queremos. É para fazer o que Deus quer. O que Cristo quer. Isso aqui é uma grande lição para nós que somos livres, irmãos. Agora, como é que você vai saber o que Deus quer? Tem que procurar na sua palavra. Não é isso? E falando para nós, dentro da visão que nós temos, se você perguntar hoje para o Senhor, Senhor, o que você quer? Você sabe, o Evangelho de João, capítulo 17, ali nós temos uma resposta muito direta. Sabemos que João 13, 14, 15, 16, 17 são coisas que ocorreram na última noite do Senhor com os discípulos. Em João 13, o Senhor lava os pés dos discípulos e tal. Depois, 14, 15, 16, ele começa a falar para os discípulos e no 17 ele ora para o Pai. É a conclusão. Então, essa oração é uma oração por nós. A Bíblia não diz que o Senhor até hoje intercede por nós? Você sabe qual é o conteúdo dessa intercessão? Claro, nós aplicamos, né? Eu estou na dificuldade, você está na dificuldade, Sérgio, Cristo está intercedendo por você. Amém, está tudo certo isso aí, não tem nenhum problema. Mas existem algumas coisas que o Senhor mostra, e isso está em João 17, é o conteúdo da intercessão dele. Então, João 17, em 3 lugares, ele fala, para que sejam um, como nós somos, como o Filho e o Pai são. 3 vezes na oração. Se o Senhor orou 3 vezes por nós, nesse aspecto, porque é algo que Ele quer. Concorda comigo? Primeiro, em João 17, 11, no final do versículo diz, para que eles sejam um, assim como nós. Ele deu o nome, nos deu o seu nome, deu o nome do Pai para nós, para quê? Para que pudéssemos ser um, assim como Ele e o Pai são um. Depois, nos diz que Ele deu a sua palavra. Então, João 17, 20 e 21, e João 17, 20 diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é a 2ª vez. E a 3ª vez, depois de ele mencionado a glória, João 17, 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, nós podemos ver, o Senhor orou 3 vezes por isso. Agora, se agora nós perguntarmos para o Senhor, Senhor, o que você espera de nós que estamos aqui nessa sala? O que o Senhor vai falar? Hã? Quero que eles sejam um, ó Pai, assim como eu e tu somos um. É para nós. Nós não estamos aqui simplesmente para estarmos juntos.
Ele quer que nós sejamos um. Isso está no coração dele. Isso é importante por quê? Porque isso vai influenciar no Evangelho, isso é para que o mundo creia, e este é o versículo que mostra que ele quer a nossa unidade aqui na terra. Muitos falam da unidade nos céus. Esse é o versículo que mostra que Cristo quer a nossa unidade na terra. Por quê? Aqui diz, para que creiam que tu me enviaste. Os céus não têm problema em crer que Cristo foi enviado. O problema na terra tem esse problema. Correto? Agora, aqui fala também, sermos aperfeiçoados na unidade. E aí entra um ponto, nós falamos já sobre a questão, tocamos a questão do encabeçamento, e ter agora Cristo como centro, é outro ponto muito importante. Não é você e eu como centro, é Cristo como centro, tá, irmãos? Preste atenção, eu vou ler Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Agora, eu vou ler várias versões para que a gente possa penetrar no sentimento que é esse versículo. Quando diz ele é antes de todas as coisas, significa que ele é o primeiro, certo? Ele é alfa, ele é o princípio e ele é o primeiro, correto? Então, olha só, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Agora, a versão NVT diz assim, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Cristo mantém tudo em harmonia. Versão BLT. Ele existia antes de tudo e ele mantém tudo unido. A versão NBVP diz assim, ele existia antes que tudo mais começasse e é o seu poder que sustém todas as coisas. E a versão NTLH diz assim, antes de tudo ele já existia e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Então, qual é o segredo da nossa vida? Estar unido a Cristo. É ter Cristo como centro. Sermos um é consequência. Amém? Irmãos, questão é a seguinte. Se Cristo é o nosso centro, se Cristo é o centro da minha vida, se Cristo é o centro da sua vida, Ele vai nos manter a harmonia, Ele vai nos unir, Ele vai nos sustentar e vai conservar tudo em ordem e harmonia. Amém? Amém? É possível que, por exemplo, eu esteja unido a Cristo, eu digo, estou unido a Cristo, né? E outro irmão também disse, eu estou unido a Cristo, e nós estamos brigando e divididos. Um dos dois não está unido a Cristo. Esse é o fato. Lembre-se, é Cristo o centro, não nós. Um dos graves erros que se comete é que, pelo fato de ser líder, nós agimos como se nós pudéssemos manter todos unidos. Não. Nossa função é levar todos a Cristo. Não é verdade? Por que eu estou falando isso? É devido a todas as coisas que nós passamos. Veio uma crise espiritual devido às situações. Estou preparando só o caminho para o que eu vou falar depois, tá? Tem toda uma situação que nós passamos, uma situação de crise espiritual. Então, nós decidimos, vamos sair. Não quero mais isso. Então, preste atenção. Aqui nós temos um ponto, nós sabemos o que nós não queremos, certo? Hoje, se você pede para os irmãos que se afastaram das coisas assim,
Todo mundo sabe. Eu sei o que eu não quero. Mas então, se eu perguntar, você sabe o que você quer? Uma boa parte não sabe o que quer. Concorda comigo? Sabe o que não quer, mas não sabe o que quer. Ou passa a dizer assim, eu sei o que eu quero, mas é o problema, é o que ele quer. Mas o que o Senhor quer mostrar para nós? Você sabe o que você não quer, e deve ser algo também o que eu não quero, o Senhor vai falar para nós, mas você tem que saber o que eu quero. Você tem que querer o que eu quero e não querer o que você quer. Essa é a lição. Por quê? Porque estamos caminhando para o encabeçamento de Cristo. E no encabeçamento de Cristo, você sabe, todas as coisas passam a ter a sua devida ordem. Quando tem encabeçamento de Cristo, tudo tem ordem e harmonia. Significa que todas as coisas voltam ao seu devido lugar. E nesse novo começo, louvado seja Deus, a primeira coisa foi Cristo voltar ao seu devido lugar, que é ser cabeça. E não nós, nenhum de nós. Cristo ser cabeça. Segundo ponto é a palavra de Deus ocupar o seu devido espaço, né? A palavra de Deus está no seu devido lugar e não nossa palavra. Terceiro, realmente é Cristo, o Espírito nos liderar e não o homem. O que acontece, mas olha o que nós observamos. Os irmãos também podem comprovar, é o que a gente muitas vezes constata. Muitos falam, eu não quero homem liderando, porque eu não quero mais seguir nenhum líder. Mas ele mesmo se torna um líder daquele tipo que ele não quer que outro seja. Entende? Esse é um grande problema. Teve uma região, os irmãos que servem, eles me convidaram para ter uma comunhão. Daí eles falaram, uma das perguntas que escreveram foi, o que fazer para que não ocorra que surja um outro líder, né? Como esse, o que devemos fazer para que não surja? Daí eu disse, irmãos, a pergunta não está muito bem formulada, porque a pergunta bem formulada seria, o que fazer para que eu não seja um líder como esse? A questão é a nossa realidade espiritual, irmãos, diante de Deus. Correto? Bom, isso aqui só foi para uma questão de dar uma certa alinhada dentro da visão, porque em Arujá, né, nós falamos muito sobre o encabeçamento de Cristo, né? E falamos muito sobre a comunhão do corpo para nós podermos avançar. Bom, agora nós vamos agora entrar um pouco sobre o que nós vamos, o encargo que nós vamos começar a falar amanhã de manhã. Porque existe uma grande pergunta, né, de irmãos, para onde estamos indo, como nós podemos avançar? E há muitas outras perguntas sobre as situações que ocorrem nos devidos lugares. Você sabe, a resposta para tudo isso está na palavra de Deus. Certo? E existe uma porção dentro da Bíblia que mostra alguns princípios, e esses livros vão nos fornecer as respostas que nós precisamos para o momento atual. Por quê? Observe, no passado foi a questão de onde saímos, para onde vamos.
agora existe uma certa preocupação, uma certa pergunta: como podemos avançar juntos, mesmo sendo diferentes? Vocês não têm essa pergunta? Não é? Até onde isso vai, como vai e tudo. Tudo isso está na palavra de Deus. A resposta está na palavra de Deus. E nós vamos amanhã de manhã, começar a entrar nisso, certo? A gente só vai dar o pontapé. Depois vocês também vão compartilhar, certo? Porque a luz Deus vai dar para todos nós. Primeiro, nós vamos ver, os princípios bíblicos para tudo estão nos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nesses 5 livros estão todas as sementes, né, de todas as verdades da Bíblia, e avança até o final, que é o Apocalipse. Alguém tem aqui a Bíblia King James atualizada? Sim. Quem tem? Tem, né? Dá uma olhada para mim, o livro de Gênesis, ele põe em cima um outro nome, não é? Dá uma olhada. No princípio. Tá. Gênesis, sabe, no hebraico, né? O nome do livro de Gênesis no hebraico é No Princípio. Tá? Bereshit, né? Êxodo. Qual que é o nome? Estes são os nomes. Tá. Significa o quê? Shemot. Estes são os nomes. Estes são os nomes. Esse é o nome do livro de Êxodo. Livro de Levítico. Vai crer. Ele convocou. Ele convocou ou ele chamou. Livro de Números. Bemidbar. No deserto. No deserto. E o Deuteronômio. Eren da Devarim. Estas são as palavras. Estas são as palavras. Você sabe, os livros no hebraico, né? Eles são, o nome dos livros são as primeiras palavras. Você sabe que dentro desses 5 livros está a nossa história, nos mais diversos aspectos. Olha só, vamos olhar a nossa situação. Gênesis foi o início, no princípio, a criação, não é isso? Nós vamos aplicar, não no sentido agora humano, mas no sentido espiritual, da nossa experiência espiritual nesses últimos anos. Na nossa visão, teve um momento que teve o princípio, não foi? Ganhamos a visão de Cristo e a igreja. Ganhamos a visão, é o princípio, é o começo. E assim como em Gênesis, daí teve um momento de queda, não é verdade? Teve a queda. E aleluia, porque tem agora o livro de Êxodo. Nomes, as pessoas que foram chamadas para sair, libertas. Aleluia. Teve o início, teve queda, e agora tem a libertação. Amém. Não é? Daí nós temos o livro de Levítico. Daí ele chamou para o tabernáculo. Se refere, então, Deus estabelece a maneira de nós nos relacionarmos com Ele. Nosso viver diante de Deus. Nosso serviço a Deus. Daí nós temos o livro de Números, é no deserto. Então é a jornada. Como Deus vai nos conduzir ao longo desse deserto até entrarmos na boa terra.
Nós temos também Deuteronômio, que é palavras, Deus falando novamente, onde Deus confirma a sua palavra de volta das palavras que ele deu para nós no princípio. Os irmãos estão vendo a relação? Nossa vida da igreja, ganhamos uma visão, louvado seja Deus, muito bom. Teve um momento de queda. Mas, louvado seja o Senhor, nós fomos libertos. Amém. Liberdade, liberdade. Isso aqui era, um ano atrás, mais ou menos, era assim. Liberdade, liberdade, que bom. Daí Deus começou, quero que vocês se relacionem comigo de uma maneira adequada. Não é por meio de livros de terceiros, né? Vocês têm que ter comigo na oração, vocês vão ter comunhão comigo na minha palavra, tá certo? Nada pode me substituir, vocês vão me adorar, vocês vão me servir. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Mas tem mais um outro ponto. E a nossa jornada? Daí vem a realidade do livro de Números na nossa vida. Deus vem e coordena o corpo para que esse povo de Israel, que é composta por 12 tribos, se torne um só exército. E esse povo possa marchar, pelejar, até entrar na boa terra. Essa é a fase que estamos agora. Os irmãos estão compreendendo? Por isso que amanhã nós vamos entrar no livro de Números, para olhar os pontos. Daí nós vamos tocar muitos pontos que serão a resposta para as nossas perguntas. Daí nós temos o falar de Deus, que é palavra, que é Deuteronômio, Deus confirmando as palavras ditas a nós ali no início. Os irmãos não acham isso maravilhoso? Amém. Daí você, quando você consegue perceber, você diz, uau, a Bíblia está contando a nossa história, né? Então vamos ver o que acontece com a gente. Então a gente tem que entrar na palavra de Deus para ver o que está acontecendo conosco. Daí a gente vai perceber que tem muitas coisas semelhantes. Isto é a sabedoria de Deus. Agora, um ponto muito importante que nós queremos tocar aqui, porque eu só vou dar uma pincelada, né, nesse ponto aí, sobre o pensamento central do livro de Números. Tá? Então, tem alguns pontos muito importantes. Primeiro, Cristo é o sentido da vida. Certo? Ele é o significado da nossa vida. Ele é o sentido da nossa vida. Segundo ponto, Cristo é o testemunho de Deus. Tudo isso aqui para que a gente perceba a importância de nós estarmos conectados a Cristo e ter Cristo como centro. Terceiro, Cristo é o centro do povo de Deus. Tá? Quarto, Cristo é o líder. Quinto, Cristo é o caminho. Cristo é o destino. E Cristo é que nos leva à vitória na batalha. Amém. Tá certo? Então, todos esses itens, amanhã nós vamos mencionar um pouquinho. Agora, eu gostaria eu vou fazer uma pequena, eu vou pedir a ajuda de alguém para mostrar para nós uma visão do que significa ter Cristo como centro e não nós, tá? Sérgio e Zé Silva, vem cá.
Vocês vão pegar esse aqui, tá? Como se fosse uma caixa. Segura aqui, segura, vocês dois estão carregando, certo? Tá? Então, vocês vão trazer para cá. Traga para mim. Olha só, eles trouxeram, não é isso? Eu vou perguntar para você, para que lado você foi de lá para cá? Direito. E você foi para que lado? Esquerdo. Ó. Os irmãos estão compreendendo? Ele andou para o lado direito. E ele andou para o lado esquerdo. E agora? É direito que está certo ou esquerdo que está certo? Sabe por que surgiu esse problema? Porque eles tomaram eles como referência. A questão não é ir para o lado direito ou esquerdo. Digamos que eu seja Cristo. A questão é, está se aproximando de Cristo ou se afastando de Cristo? Irmãos, percebem? Você vê o perigo de você ser referência? Então, se eu falar assim, você é referência, você vai dizer, caminha para o lado direito. Diga para ele, tem que ir para o lado direito. E você também, vai para o lado direito. Vai? Vamos. Não, pois é. O que vai fazer? Fica dando volta. Não vai para lugar nenhum, só fica dando volta. Então, ele vai dizer, tem que caminhar para o lado direito para se aproximar de Cristo. E ele força. E aí, ó, fica só rodando. Obrigado. Esse é o problema quando você é referência, irmão. Como você está cuidando da igreja? Usando você como referência ou Cristo como referência? Os irmãos estão compreendendo? É importante de Cristo ser o centro e a referência. Então, isso aqui foi só uma pincelada para a gente amanhã começar no livro de Números, tá? Bom, era só isso. Mas tem muita coisa nessas poucas palavras que foram faladas. Correto? Agora, acho que dá tempo, né? Se alguém quiser compartilhar, né? Até 10:10, tá bem? Quem quiser compartilhar algum dos pontos que a gente mencionou, quiser complementar, que faça. Tá bom? Amém. Senhor Jesus. Irmãos, realmente Cristo tem que ser o centro, né? Às vezes nós lutamos por coisas que são consequências de Cristo ser como centro. Então, unidade, às vezes a gente luta tanto por uma unidade, mas se a gente está sem Cristo, não tem como ter unidade, né? Às vezes nós lutamos tanto para que o Senhor possa ser harmonia dentro das igrejas que nós nos reunimos, ou que Ele nos dê a condição, e a gente luta por algo, muitas vezes, que Cristo não é o centro. Se Cristo for o centro, as ações que nós precisamos entre nós, elas vão ser consequências do fruto de Cristo, né? Não do nosso esforço, não da nossa referência, não do jeito que a gente quer impor. E às vezes a gente está vendo algo errado, que realmente está errado, mas até para consertar a gente faz errado para tentar consertar, porque não é Cristo. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Sobre essa questão do encabeçamento, eu me lembro que durante a pandemia eu tive uma experiência muito forte com o Senhor sobre isso. Porque eu lia a palavra, eu ia diante do Senhor, eu fazia minhas coisas, mas eu ainda assim me senti atropelada por tudo que a gente estava vivendo, né? E eu me lembro o dia de ter ido diante do Senhor e falar, Senhor, eu faço tudo certo
modéstia à parte, no caso, eu venho aqui, eu oro, eu leio a palavra, eu busco a sua comunhão, eu venho à sua presença, eu não sei mais o que eu posso fazer, por que eu estou me sentindo dessa forma? E eu me lembro do Senhor ter dito para mim, você realmente, Priscila, você vem à minha presença, você lê a palavra, você estuda, só que você vem e do mesmo jeito que você veio, você já foi, você não espera eu te encabeçar. Você não espera que os seus sentimentos sejam encabeçados por mim. Você não me espera encabeçar os seus pensamentos, a maneira como você quer fazer. Então, assim, é verdade, você veio, mas a parte do encabeçamento, você já escapuliu. Então, eu lembro que isso foi realmente uma experiência. Desde então, eu me arrependi diante do Senhor. Eu falei, Senhor, não quero só vir, não quero só ler a palavra, não quero só estar nas reuniões, eu não quero só me reunir. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu quero que Ele me encabece, eu quero que eu ame, mas que dê tempo de eu sentir o amor dEle, que eu seja realmente apaixonada pelo Senhor, pelo relacionamento com Ele. Muitas vezes nós estamos envolvidos com tantas tarefas da igreja, com tantas coisas dos irmãos, mas nós não estamos envolvidos com o próprio Senhor, nós perdemos o Senhor no caminho. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para podermos servir os irmãos, nós precisamos estar cheios de Cristo. Para servirmos a nossa casa, até a nós mesmos, para sermos nutridos. Não é só ler a palavra que nos nutre. Nutrir a gente realmente estar conectado à videira, conectado a essa vida. Dá tempo do Senhor transformar a nossa natureza. E assim como os versículos que nós oramos hoje no começo. Sabe, será que o que eu tenho pedido ao Senhor são pedidos que agradam o coração de Deus? Será que eu estou com as minhas raízes e meu alicerce no lugar certo? Sim, algumas podem estar e quantas outras ainda não estão, né? Mas que o Senhor possa olhar para nós nesses dias também, nos ajudar a ver tudo que Ele quer transformar, porque pode estar bom, mas Ele quer mais, né? Ele é aquele que dá acima do que pedimos ou pensamos, e quando a gente tem a nossa referência, a gente fala, nossa, Deus deu mais do que eu pedi e pensei, né? Só que quando a linha é de Deus, a gente se perde, a gente não pergunta se isso é a linha de Deus ou não, ou é o suficiente para Deus ou não. Deus quer mais, né? Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, santos. Meu nome é Adalto, eu sou do Paranoá, Distrito Federal. Graças ao Senhor, Ele abriu essa porta para eu estar aqui com os irmãos. Nós vemos no início, Deus dizendo para nós, cuide-se, em primeiro lugar, para então cuidar da igreja. É o que Ele sempre falou antes, ame o teu próximo, mas como você ama a si mesmo. Se a gente não se cuidar, como pode cuidar da casa de Deus? E se a gente não cuida bem da nossa família, como é que a gente vai cuidar da família de Deus? Então, não é uma questão só de fazer obras, é uma questão de fazer obras com entendimento. Por isso que abordou-se a questão de Salomão, que é alguém que viu o peso da responsabilidade e pediu sabedoria para poder cuidar da igreja. Nessa segunda parte, o irmão mostra a maneira de nós cuidarmos de nós mesmos, tendo Cristo como centro da nossa vida. E, em segundo lugar, cuidar da igreja significa levar a igreja a entender que Cristo é o centro dela. Quando eu orava ali com os irmãos, meu sentimento foi: o que está no centro do coração do Pai é o Filho. O que está no centro do coração do Filho é a igreja. Mas o que deve estar no centro do coração da igreja é o Filho. Para que um dia, quando tudo estiver resolvido, o Pai vai tomar de volta o lugar do centro no coração do Filho, quando Ele vai entregar tudo de volta para o Pai. E nós somos os cooperadores de Deus neste caminho de restauração da ordem do universo. Amém. E aí o Senhor terá glória e nós nos alegraremos na glória dele. Amém. Irmãos, como é importante Cristo na nossa vida e na vida da igreja. E se a gente perder isso, e uma coisa assim que eu percebo é que a gente não pode ser doutrinário. Eu assisto às vezes alguns pregadores na
no YouTube, né, nas redes sociais, e eles falam, nós precisamos ser cristocêntricos, mas eles pegam aquele monte de doutrina e sempre estão falando de Cristo, sempre falando de Cristo. Mas a questão não é só falar de Cristo, é realmente viver Cristo como centro da nossa existência. E é isso que a gente precisa aprender, né? E graças ao Senhor, eu não sei dos irmãos, mas a experiência na vida da igreja desses últimos anos me tornou uma pessoa muito fria, insensível, bruta. E eu oro para que o Senhor quebrante meu coração. O meu nome é Adalto da Rocha. As pessoas sempre diziam assim, você está na rocha. Não, irmão, é rocha. O Senhor precisa quebrar muita coisa. E realmente o Senhor precisa fazer essa obra no nosso coração. Eu creio que aqui tem muitos da rocha que também precisam ser quebrados. Jesus é o Senhor. Acho que o importante é a rocha estar firme na rocha, né? Senhor Jesus, não como eu quero, mas como tu queres, né? Às vezes a gente acha que, por causa do título desse encontro, o líder, né? Alguém que vai tomar conta de tudo, vai ser o primeiro. Não, você vai ser apenas um servo. Aqui nós vamos aprender a ser servos, né? Senhor Jesus, que tem um versículo aqui, Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor, ela prevalece, né? Senhor Jesus, embora eu esteja aqui na terra, mas se eu sou aquele que sou um servo do Senhor, a minha vontade não vai prevalecer aqui. Mesmo o próprio Senhor, lá no Getsemane, ele disse que seja feita a tua vontade. Naquele momento eu creio que ele queria que fosse feita a vontade dele. Ele podia até querer sair dali, mas ele não veio com esse propósito. O propósito dele era fazer a vontade do Pai. Então a nossa comissão é fazer a vontade do Pai. O Senhor guarde nosso coração, né? E ao sair daqui, ao voltar para as nossas cidades, né? Eu possa sair daqui crendo que a minha vontade, vai existir a minha vontade de querer fazer algo, mas que eu coloque diante do Senhor, para que a vontade dele prevaleça. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu toquei hoje à noite, irmãos, justamente sobre a vontade de Deus, né? O desejo do coração de Deus, né? O irmão Miguel falou, Senhor, pelo menos 3 vezes, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou em Ti, né, para que o mundo creia, né? Então o mundo vai crer através de quê? Da nossa unidade, né? Eu creio que o maior desejo do coração de Deus é a nossa unidade, né? E a nossa unidade, irmãos, não está baseada em métodos, não está baseada em formas, não está baseada em cultura humana, não está baseada em nada disso. A nossa unidade está baseada na cruz. Agora, na comunhão de casais que nós tivemos, né? Eu ganhei muito. Irmãos, o que nos une é a cruz de Cristo. O que nos une é a cruz de Cristo. Então, a cruz está aqui. Se eu estou me aproximando, se eu me aproximo da cruz, e você se aproxima da cruz, nós vamos estar em Cristo, irmão. Em Cristo, nós somos um. Nós não precisamos de métodos. Nós só precisamos de Cristo. Precisamos viver em Cristo. Como o irmão falou, primeiramente a nós e depois junto com os irmãos. Que o Senhor nos aperfeiçoe na unidade. Que o Senhor nos faça cada dia mais um. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu vim para esse encontro porque eu sabia que eu não estava bem. Sabia que minha vida espiritual não estava boa, que eu já orei muito mais, já tive bons momentos de oração e isso não estava acontecendo nos últimos tempos. Tive bons momentos de profundidade na leitura bíblica na minha casa, isso não estava acontecendo nos últimos tempos. Então eu sabia que eu estava vindo para cá para ser resgatado, para me arrepender, para ser encorajado. E foi isso que aconteceu hoje, assim. E Miguel falou que o Senhor ia fazer
revelar pessoalmente, né, para cada um o que isso significa. E eu tomei 2 atitudes nessa noite. Uma, eu coloquei no meu celular um lembrete para ter tempo com Deus toda manhã. E outra, alguns dias Deus, o Senhor estava me incomodando de marcar um encontro com o irmão, ter um tempo de comunhão com o irmão, e tinha deixado passar, tinha até comentado, um dia a gente vai marcar e tal. Pronto, já mandei mensagem, tá marcado. Quinta-feira, 16 horas, ele vai na minha casa. Eu não sei o que o Senhor revelou para cada um, né? Mas que a gente não saia só com boas ideias, com nada muito teórico, mas que cada um de nós possa ter diante do Senhor ações práticas. Amém. Baseado naquilo que Ele nos mostrou. Às vezes a gente fica falando, então é isso, precisamos ser encabeçados em Cristo e tal, daí a gente vai ficar repetindo os mesmos termos e tal, mas e aí? Segunda-feira, e hoje, e amanhã? Então, agradeço ao Senhor por ter me trazido aqui, para que Ele pudesse me conduzir a tais atitudes, e que Ele tenha infinitamente mais. Amém. 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 Graças ao Senhor. O Senhor já começou realmente tocando muito os nossos corações, né? Até chorar, eu já chorei ali com Vaiva, né? Ivan, Vaiva. Chorei. Ivan veio, né? Fiquem sabendo que o Ivan veio, tá aqui. Levanta aí, Ivan, para todo mundo te conhecer aí. É isso aí. Parece até... Opa! Ivan virá, né? Ou irá a todas, né? Irá a todas. Esse encontro, irmãos, é um privilégio estar aqui, né? E é um momento que nós podemos realmente considerar a nossa vida diante do Senhor. E são coisas tão simples, parece que nós... o irmão revisou aqui o que a gente já tinha visto antes. Estamos trazendo Cristo como cabeça para a nossa realidade. Significa que nós tínhamos perdido isso, por incrível que pareça. Estamos colocando a palavra no seu devido lugar. E Cristo, pelo Espírito, está nos liderando. Amém? Então essa é a nossa... É o que a gente está vivendo. E vamos encerrar agora. Aqui, quem é aqui de Fortaleza, da região...